Estamos vivendo numa era onde o acesso à informação nunca esteve tão fácil. Hoje, se você quer ler um livro e você está sem saco de pegar as ideias principais, você pode jogar dentro do ChatGPT e pedir para ele trazer os tópicos de uma forma muito resumida e muito doido, né? É muito doido. É muito legal. Eu lembro muito de uma época, na época que eu fazia faculdade, que tudo que o professor falava, isso é muito curioso, tudo que o professor falava era, às vezes, umas palavras muito diferentes no meu vocabulário. Eu anotava tudo. E daí depois eu pegava, olha isso, eu entregando a minha idade. Eu pegava o meu caderninho de anotações e eu abria o computador no trabalho, às vezes ali na hora do almoço, alguma coisa assim, e pesquisava as referências. Eles indicavam às vezes filmes, livros, documentários, informações adicionais ali no conteúdo. Eu achava aquilo fantástico. Hoje você consegue ter acesso a isso de uma maneira muito mais fácil. Só que isso não significa que nos deixa mais inteligentes. Claro que sim, a gente pode utilizar dessa ferramenta incrível para trazer para a gente muita informação, organizar as coisas, mas também tem deixado muitas pessoas protelando. Tá na mão, depois eu vejo, depois eu organizo, depois eu penso, depois eu reajo. E aí, com isso, tendo a informação sempre muito fácil, a gente não pensa mais. Cada vez mais as coisas vão acontecer dessa forma. E esse vídeo, ele vem de uma coisa que eu tive, uma coisa que eu fiquei pensando. A gente tem que parar, nesse momento, de buscar informação. Porque a informação, ela tá vindo pra gente o tempo todo. A gente vai ser bombardeado por informações o tempo todo. E a gente tem que começar a buscar mais experiências. Eu já tenho um combinado comigo, que a partir de agora, a minha intenção é, dentro do possível, não investir mais em curso. Eu já fiz muita coisa, eu investi muita grana em graduação, em pós-graduação, em cursos, já estudei de tudo quanto é tipo de coisa, e eu digo, claro, que é importante a gente estudar. Livro mesmo, para mim, é investimento, mas ao mesmo tempo, tem muita coisa que a gente não consegue fazer dentro do prazo que eles passam pra gente ali, o período que são, sei lá, 12 meses. E você acaba ficando, na verdade, eu fico me sentindo em dívida com aquilo que eu tive programado para fazer, por alguma razão eu não fiz. Às vezes aquela coisa não se encaixa, só que você investiu uma grana. Então, o ponto é, eu vou começar a investir, e eu te aconselho também, a investir mais em experiências. Porque as experiências, elas fazem com que você, na verdade, vivencie aquilo. Então, que seja um curso, mas esse curso que seja gravado online, né, que você consiga estar ali junto para tirar dúvidas, que sejam encontros presenciais, que sejam terapias, processos onde você consegue também interagir. Porque o que está acontecendo? A gente está ficando muito do lado de cá. E é legal, sim, você ter um mentor, uma pessoa que te leve, te pega. A gente precisa, em vários momentos, pegar na mão de alguém e pedir para essa pessoa ajudar a gente a atravessar aquilo que a gente está passando. Só que, de uma maneira muito massa, acaba que você se perde como indivíduo. E quando você tem esse mentor mais próximo, esse terapeuta mais próximo, facilita. Porque você consegue ser você também, você consegue interagir, você consegue se desafiar, porque senão eu fico muito no bastidor. E aí com isso eu vou perdendo essa malemolência, eu vou perdendo esse gingado que eu preciso ter para encarar as coisas que eu preciso fazer na vida. Então, é uma coisa que eu parei para pensar nesses últimos tempos, assim, que seria muito relevante ter essa mudança de mentalidade, porque hoje, se eu quero ter acesso ao que é algo, é muito fácil, é muito simples. Eu não preciso ficar mais indo em biblioteca para encontrar livros, enciclopédias que falam sobre... Não, eu tenho acesso no meu celular rapidinho, não preciso nem abrir o computador.
diretamente no celular, que eu carrego comigo o tempo todo. Eu já poderia pesquisar o que o professor falou na aula e já entender. Só que a partir do momento que eu tô conectando com o que ele falou que ficou no passado, eu me desconectei do agora. Então, às vezes, o modelo mais arcaico de anotar e depois, quando você tiver com tempo livre, voltar lá para dar uma olhada, talvez ainda seja o modelo mais inteligente a se fazer. A gente precisa colocar energia no que de fato vai trazer relevância pra gente. E às vezes, a gente vai precisar escolher. Eu já tenho muito claro para mim algumas escolhas que eu vou fazer e eu já comecei a colocar em plano já em 2025, porque às vezes a gente fica muito lá, né? Ah, no futuro farei, e às vezes se perde, esquece. Mas na verdade, tem certas coisas que a gente tem que começar já a ir testando. E essa de final de ano é só uma data, né? A gente, claro, aproveita disso muito no intuito de fazer mudanças, mas a mudança ela precisa ser, a partir do momento que eu tomo isso como uma iniciativa, ela já está acontecendo, né? Até eu criar essa introspecção para ter essa ideia e aí implementar ela, isso já é o processo. Então, a partir desse momento, esse processo dessa criação, às vezes é o que é mais oneroso e o que gasta mais energia. Aí depois é só implementar e dar continuidade. Espero que você tenha aproveitado essa epifania que eu tive aqui com relação aos meus processos, com relação a ChatGPT, com relação a investir muito em curso e trazer mais ideias sobre experiências mesmo. E, inclusive, eu posso te proporcionar essas experiências, porque hoje o meu atendimento ele é individual. E eu gosto muito desse modelo, porque realmente a minha intenção é indagar o meu paciente, é trazer informações de dúvidas que ele tenha, é acompanhar ele pegando na mão. E eu não sei como vai ser o mercado a partir de agora, se essa vai ser uma prática comum, mas eu tenho visto que isso é um pouco mais pontual. A maior parte dos players que acabam estando aí um tamanho significativo é sempre em grupo, né? E eu também não abomino isso, eu acho que em alguns casos é bem legal fazer. Inclusive tem 2 novas formações aí que eu estou terminando, que elas trabalham muito essa vivência em grupo, que é bem bacana também, até porque existe uma troca de energia entre o grupo que é formado. Então, em alguns aspectos é legal, mas é a vivência, né? Não é aquela coisa ali que você... Eu não tenho nada contra a ligar o curso que está gravado e assistir. Não tenho, inclusive... já investi muito, mas eu penso que a partir de agora o meu tempo é muito valioso e também os meus investimentos precisam ser muito pontuais para coisas que realmente vão valer a pena. E eu acredito que você também deve estar passando por alguma coisa assim, porque você também já deve ter investido em várias coisas. E a gente está vindo numa pegada, né? O mundo, o Brasil, está passando por uma situação de muita instabilidade. Então, a gente precisa ser assertivo nas coisas que a gente vai fazer, né? Então, às vezes, investimentos que precisam ter uma visão de longo prazo, coisa que antes a gente fazia meio na louca, vamos ver o que vai dar, se não der nada, não tem problema. Hoje não, a gente está fazendo coisas que realmente a gente sente que vai fazer a diferença, que é um investimento seguro, que faz sentido para versão que eu tô me tornando, né, que vai fazer sentido, eu vou poder aplicar amanhã. Uma coisa que eu ouvi de uma mentora e que eu gosto muito de trazer para mim também, que eu acho que complementa bastante com essa ideia do que a gente está conversando, é que todo investimento que você faz, ele precisa te trazer pelo menos uma vez, ou melhor ainda, 3 vezes mais o retorno que você fez. Antes de você ter esse retorno, o ideal é você não ir para o próximo. E eu vou falar bem a verdade para você. Eu vim numa pegada por uma sede de conhecimento. É claro que eu mudei de área, né? Eu mudei de área algumas vezes. Então isso faz com que você realmente busque conteúdos e informações mais ali dentro do teu nicho. Mas... foi loucura, esses últimos meses, o tanto de coisa que você coloca na mente, eu não sei se a gente consegue absorver tanto, né? Claro que você tem compreensões, você vai criando
me fugiu a palavra agora, conexões sinápticas, e tudo vai se conectando, mas acaba que chega um ponto que, na verdade, a gente fica meio obeso mental. Então, é muito importante a gente compreender bem certinho o que faz de fato a diferença. Se a gente não está fazendo mais do mesmo, se a gente não está replicando coisas, e também, principalmente, trazer um pouco da informação para as outras pessoas, daquilo que a gente está estudando, da forma como a gente vê a vida, a gente vê o mundo. Porque se a gente fica com a informação também só para nós, acaba que se senta em cima da enciclopédia, né? Então, eu aprendo muito mais quando eu multiplico, né? A partir do momento que eu compreendi, eu fiz o download e eu repasso isso para alguém da minha maneira, eu fixo melhor, né? Então eu imagino que você também. Bom, era para ser um vídeo breve, no fim das contas já tem aí 10 minutos de gravação. Me deixa saber aqui se fez sentido. Até a próxima.